Olá! Hoje o nosso estudo de Gênesis chega ao capítulo 37. Vem comigo, vamos ler a Bíblia juntos. Gênesis 37. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram os seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, e o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: Não apacentam os teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: Eis-me aqui. Disse-lhe Israel: Vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: Que procuras? Respondeu: Procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: Foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: Vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: Vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão sonhos. Mas Ruben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles. E disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Ruben: Não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam arômatas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Ruben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou suas vestes. E voltando a seus irmãos disse: Não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar ao seu pai e lhe disseram: Achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os teus filhos e todas as suas filhas para o consolarem.
Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Mais uma vez, o texto de Gênesis nos traz uma história difícil. Uma história que eu preferiria esconder. Você também gostaria de escondê-la se fosse da sua família. Uma história de traição, uma história de mentira, uma história de maldade, uma história de ódio, uma história de inveja, uma história feia. Quantas histórias feias já vimos aqui em Gênesis? Quantas vezes nos deparamos com textos que preferíamos não lê-los, não tê-los na Bíblia? Textos difíceis que revelam o coração humano, que revelam um coração podre, que revelam um coração negro, que revelam maldade. Mas infelizmente, a história humana é cheia de maldade. A história humana está tecida de podridão. A história que vemos hoje, que vemos nos noticiários, revela pessoas corruptas, pessoas amargas, pessoas falsas. Mas infelizmente, essa história não é apenas dos noticiários. Essa história é a nossa história. Todos nós carregamos maldades. Todos nós temos episódios que não queremos que ninguém saiba, que preferimos esconder. Eu convido você a rever essa história comigo, e o que buscamos aqui é enxergar como mesmo em meio a esses episódios macabros, negros, no meio dessas histórias esquisitas, ruins, que revelam maldade humana, nós vemos a mão de Deus entrando nessas histórias ruins e fazendo delas sua vontade ser cumprida. Vemos a mão de Deus, a presença de Deus se manifestando no meio da maldade humana, se manifestando no meio dos planos macabros. E Deus conduz a história para que no fim de todas as coisas o nome dele seja glorificado, a presença dele seja vista. Deus é providente, ele entra com providência no meio do mundo tenebroso e macabro. É isso que encontraremos nessa história. Por isso eu já convido você a rever a história comigo, buscando enxergar como Deus se manifesta no meio do mundo contaminado pelo pecado. Que Deus fale conosco através desse estudo. Já no cabeçalho do capítulo 37, a nossa Bíblia diz que vai nos contar a história de José, mas começa contando sobre Jacó e diz o seguinte: esta é a história de Jacó. Então a história de José está dentro da história de Jacó. A Bíblia continua contando para nós a história de Jacó. Quem causa os eventos aqui é Jacó. O pai ainda é responsável por tudo que está acontecendo na casa. Diferente do que vai acontecer do José lá no Egito. Aqui é a história de como Jacó conduz a casa dele. E até agora vimos a história de Isaac, da forma como ele conduz a casa, a história de Jacó na forma como ele conduz a casa. E são histórias tristes, são histórias de pessoas que não cumprem a vontade de Deus. São histórias de pessoas que, como nós dizemos, pisam na bola, fazem o que não deveriam fazer. E agora mais um episódio de uma história ruim. Nessa história de Jacó, nós vemos que José, o filho mais novo dele, aos 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. E olha como ele acompanhava justamente os filhos das servas das mulheres de Jacó, né? Imaginamos então que ele não era bem visto pelos irmãos filhos de Lia. Ele andava com os filhos das servas, das mulheres de seu pai. E olha o que ele fazia. Ele trazia más notícias deles, dos irmãos, aos seus pais. A primeira informação que nós temos aqui é que José era novo e era dedo duro. E na sequência dessa informação, desse menino novo dedo duro, que dedurava os irmãos, nós temos a informação de que Jacó e Israel, e o texto vai alternando, ora chamando Jacó de Israel, ora chamando de Jacó, então que Jacó, que é Israel, amava mais a José que a todos os seus filhos. Aqui nós temos o retorno da prática que despedaçou a casa do pai de Jacó, a casa de Isaac.
Nós vimos na história que Isaac tinha preferência por Esaú, Rebeca preferência por Jacó, e isso gerou uma família desunida, uma família em pé de guerra, que causou a separação da família. E infelizmente nosso irmão Jacó não aprendeu com a história que aconteceu na casa dele, então ele traz para a família dele as mesmas práticas negativas. Mas essas práticas são um reflexo do que ele já tinha aplicado com as esposas. Ele já tinha uma preferência por Raquel e agora migra essa preferência para o filho de Raquel, José, causando uma família disfuncional, uma família com separação, e isso gera na família ódio. É o que nós veremos aqui em seguida. Para esse filho querido, especial, ele faz uma túnica diferente. Algumas versões dizem que é uma túnica colorida, que fala que ela é talar, de mangas compridas. É uma coisa meio da realeza, uma roupa especial. E o versículo 4 nos diz que os irmãos viam essa preferência do pai. E a consequência de verem isso é que os irmãos odiaram. Odiaram tanto que não aguentavam falar com ele mais. O clima na casa está despedaçado. Por enquanto, o relato nos mostra isso. José é um menino que não se dá bem com os irmãos, que é dedo duro dos irmãos, que os irmãos não suportam falar com ele, e ele é o queridinho do papai. A partir do versículo 5, José tem um sonho. O sonho não é bom para os irmãos, mas ele vai lá e abre a boca e conta o sonho para os seus irmãos, e os irmãos o odeiam ainda mais. Qual é o sonho? O sonho é esse aqui, versículo 7. Nós estávamos no campo atando feixe, e o meu feixe se levantou, e vocês se curvavam perante o meu. E aí isso faz com que os irmãos tenham uma revolta e falar: você vai ser rei sobre nós? Quem deu esse sonho para José foi o próprio Deus, essa história que aconteceria. Mas José, aos 17 anos, não tem ainda maturidade para avaliar o que deve ser dito, o que não deve ser dito e como deve ser dito. Ele se mostra arrogante aqui. Para alguém que já era o preferido do papai, para alguém que já devia se deleitar nessa função privilegiada, agora ele causa ainda mais separação entre ele e os irmãos dele. Eles não podem conviver mais. Eu vou voltar aqui e vou até te mostrar em outra cor, olha só. Odiaram-no, e aí depois que ele conta o sonho, odiaram ainda mais, e aí agora, depois que relata o sonho, contanto, mais o odiavam. É uma história de ódio, e o ódio vai aumentando à medida que essa preferência, esse destaque por José vai sendo demonstrado pelo pai, vai sendo alimentado por ele, e quando ele usa o que Deus dá para ele para gerar uma superioridade, para apresentar uma preferência, uma superioridade, isso vai causando um ódio e um distanciamento dele e dos irmãos nessa família que vai se desestruturando cada vez mais. O texto nos diz que ele tem ainda outro sonho e de novo ele vai contar aos irmãos. Agora ele conta o seguinte: o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Ele vai e conta o pai. E o pai respondeu para ele: que sonho é esse que você teve? Acaso eu, tua mãe e os teus irmãos nos inclinaremos perante ti? Eu vou diminuir o zoom aqui para você enxergar tudo na mesma tela. Olha só como a referência é clara. José sonhou o seguinte: o sol, a lua e 11 estrelas. E o pai já interpreta que o sol é ele, a lua, o sol, o pai, a lua, a mãe, 11 estrelas, os irmãos. Então Jacó fala assim: você está achando que vai reinar sobre todos nós? A sua arrogância é tão alta assim que não basta ser melhor que seus irmãos, quer ser melhor que eu, melhor que sua mãe, melhor que todos nós. E ele é visto por arrogante. E de fato, o texto não dá nenhuma referência para acharmos que ele não é. Nós temos uma imagem muito boa de José, do menino lá no Egito que cresceu e virou um servo dedicado, compromissado, dedicado ao Senhor. Mas aqui parece-nos que esse nosso irmão José ainda é sim um menino arrogante, um menino mimado, um menino que não sabe avaliar o que deve falar, o que deve deixar de falar, ou não sabe escolher como falar as coisas, mesmo as coisas certas. E isso já nos apresenta uma lição valiosíssima. Tem coisas que eu posso saber que sou, que Deus me capacitou. Você também pode saber que você é, que Deus te deu qualidades, características, habilidades. Em nenhum momento
O fato de Deus te dar características, habilidades e qualidades deve servir para você se achar melhor do que os outros. Aqui nós estamos vendo uma história, mas você já conhece todas as histórias da Bíblia. Você conhece a revelação toda, você conhece as histórias de Jesus. E você sabe que Jesus é o personagem bíblico que mais tem características boas, qualidade. Ele é totalmente santo, totalmente perfeito, totalmente capaz, sabe todas as coisas, pode todas as coisas, é o Deus eterno, é o Deus criador, é o Verbo divino, é o Logos. Mas esse Jesus se curva, se prostra diante dos discípulos e lava o pé deles, serve os seus seguidores. Ele não usa os atributos para sua glória. O apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses que este Jesus poderoso, ele se humilhou, se esvaziou e nos recomenda ter o mesmo sentimento de Jesus, de nos humilharmos, de nos esvaziarmos. Aqui nós estamos vendo a lição de um irmão nosso, do José, que ainda não tem maturidade para isso e por isso causa transtorno, causa desunião com as características que Deus colocou e que deveriam ser bênção na vida dele, com as revelações que Deus dá que deveriam ser bênção na vida dele. Já abre essa aspas aí e guarde essa informação que eu e você temos que pensar nisso. Versículo 11, então, seus irmãos estavam com ciúmes e o pai ficava pensando nas histórias, nos sonhos, dizendo, será que meu filho vai ser isso mesmo? Será que ele é tão importante assim? A partir do versículo 12 nós temos uma história. A história é que os irmãos dele foram apacentar o rebanho do pai em Siquém. E eu vou fazer uma aspas aqui, se você quiser saber mais um pouco sobre Siquém, sobre essa história, olha aqui no link que eu estou deixando o vídeo do capítulo 35, e lá no vídeo do capítulo 35 nós abrimos o mapa e você vai ver lá a viagem que Jacó faz e quando ele vai para Siquém, depois quando ele desce para Hebrom. Não vou colocar de novo o mapa aqui, olhe lá que você vai conseguir enxergar Siquém, aonde está Hebrom, e você vai ver a jornada que José está fazendo agora aqui. E José diz assim, seus irmãos estão lá em Siquém? Então eu vou enviar você lá para eles. E José fala, sim, eu vou, eis-me aqui. Israel disse, vai agora, vai e vê se estão bem. Vai ver os teus irmãos e o rebanho e traze-me notícias. Jacó é irresponsável aqui também. Esse clima de guerra que tinha, onde os irmãos já tinham ciúmes dele, ele vai lançar o cordeiro aos lobos aqui, né? Vai mandar José trazer notícia dos seus irmãos. E é uma viagem longa. Se você olhar no mapa lá, são mais de 70, uns 80 quilômetros aí, essa jornada dele sair lá de Hebrom e chegar até Siquém. Ele não está em Siquém, os irmãos estão em Dotã, nós vamos ver aqui, é um pouquinho mais adiante ainda. Então é uma jornada longa e, pelo que nós entendemos, José vai sozinho aos 17 anos nesse percurso para saber como os irmãos estão e depois voltar trazendo notícias ao pai. Essa história lembra-nos do pai de Diná, Jacó, que também tinha deixado sua filha sair numa situação muito vulnerável. O José também está vulnerável aqui. Versículo 15 nos diz que o homem encontrou José. Imagina aquele menino, né, com aquela roupa talvez colorida, toda da realeza, assim, andando pelo campo, andava errante, perdido lá pelo campo, e perguntou para José, o que está procurando? José falou, olha, eu procuro os meus irmãos. Você sabe, né? Diz aí, você sabe onde eles estão indo? O homem falou, olha, eles foram para Dotã, eles já se foram daqui. E José saiu, então, e achou os irmãos do Dotã. A partir daqui, a conversa que correu num cenário, no outro agora, a conversa para no cenário e abre uma lupa e nós temos uma visão melhor do tempo, os diálogos são mais longos e o texto chama a nossa atenção para o que acontece lá quando José está chegando. Tudo até aqui foi muito corrido, agora temos informações mais detalhadas. De longe, os irmãos viram ele vindo e antes que ele chegasse, os irmãos viram e queriam matá-lo. Como que eles conspiraram? Um dizia para o outro, olha lá, chegando lá, o tal sonhador, o preferidinho, o queridinho. Então venham aqui, ó, vamos lá, vem cá pessoal, vamos matar e lançar ele num poço aqui, numa dessas cisternas, e vamos dizer que um animal selvagem o comeu. Vamos ver então o que é que vai dar esses sonhos, essas profecias, vamos ver o que vai dar.
Eu vou abrir aqui um parêntese para contar uma história pessoal para você. Não vou abrir. Conto no conto. Essa frase, vamos ver o que os sonhos vão dar, né? Vamos ver como vai ficar esse negócio aí que Deus disse, me faz lembrar uma história pessoal particular. Eu vou resumir muito rápido aqui para você. Desde pequeno, a minha mãe, o meu pai, né, me contavam histórias sobre o meu nascimento, sobre como minha mãe ficou sabendo que estava grávida de mim, e essas histórias aí miravam para uma possibilidade, né, segundo ela, uma certeza de que eu seria um servo de Deus, né? Diziam que eu seria um pastor, e eu sempre relutei muito quando eu via isso, muito. Eu achava, me sentia muito mal quando eu ouvia essas histórias, porque eu me sentia assim limitado. Como assim você, pastor? E o que eu quero? O que eu quero não vale nada? E eu chegava a falar, quando criança, comigo mesmo assim, quando eu crescer, eu não vou nem passar perto da igreja, eu não vou ser pastor. E eu dizia essa frase: quero ver como vai ficar essa história aí que estão falando que Deus disse, que Deus disse, que Deus disse. Quero ver como vai ficar. Bom, a minha mãe não tem poder bíblico, não tem poder de profeta, meu pai também não, mas pela graça de Deus, o que eles sentiram de Deus se concretizou. Estou eu aqui, pastor, hoje, mas sempre que eu vejo esse texto, eu me lembro exatamente dessa frase. Eu vou fazer isso e eu quero ver como é que vai ficar esse negócio de que Deus disse. É isso que os irmãos de José estão fazendo aqui. Vão matar ele e vão ver como é que fica esse negócio que Deus revelou para ele em sonho. Vamos ver como é que fica esses planos de Deus. Nós vamos frustrar os planos de Deus. O sonho do homem sempre é frustrar os planos de Deus, né? Ô miserável homem, mal sabe que os planos de Deus é a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, é a concretização dos planos de Deus para ela. Voltamos aqui então. Vamos ver como é que vai dar o sonho. E Rúben, não tem nenhum bonzinho aqui, né? Mas Rúben parece que agora toma uma posição aqui de defesa e livra José das mãos dele. Fala: não matem eles não. Não vamos tirar a vida dele. Não vamos derramar sangue. Vamos jogar ele nessa cisterna aqui no deserto e não vamos o matar. O narrador aqui nos conta que ele falou isso, na verdade, para livrar eles, e o que ele queria é devolver José para o pai. Mas logo que José chegou, o versículo 23, então se o versículo 23 fala de que ele chegou, toda essa discussão daí de vamos matar, não vamos matar, vamos jogar, enquanto ele vinha, porque os irmãos viram ele de longe. E quando ele chegou, os irmãos viram de longe, a túnica devia ser chamativa mesmo, hein? E logo que ele chegou, os irmãos dele tiraram a túnica dele, pegaram ele e jogaram ele num poço vazio, numa cisterna vazia. E depois que eles fizeram essa maldade, eles foram comer, né? Foram almoçar como se nada tivesse. Versículo 25, sentaram-se para comer pão e olharam e viram que uma caravana de ismaelitas, né, os filhos de Ismael, vinha de Gileade. Os camelos traziam lá especiarias, aromas, né, bálsamo, mirra, e levavam isso para o Egito. Então Judá teve uma fantástica ideia, fala assim: que vantagem nós temos? Que vantagem Maria leva, né? Que vantagem nós temos em matar o nosso irmão e esconder o sangue? Vamos fazer o seguinte: vamos vender o nosso irmão. Nós não colocamos a mão nele, ele é a nossa carne, né? Nós não somos responsáveis pelo sangue dele e vamos vender ele. E os irmãos concordam. E os mercadores passaram lá e os irmãos do José pegaram José, tiraram José da cisterna e venderam José por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. E os ismaelitas levaram José ao Egito. A partir do versículo 29, nós vemos que o Rúben voltou e José não estava lá. Ele falou: cadê o menino que ele queria devolver para o pai? E agora, o que eu vou fazer? Então, eles pegaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. Enviaram a túnica, talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e falaram: achamos isso, vê se é ou não a túnica de teu filho. O que está acontecendo aqui, o que vemos nessa história de maldade, de enganação, nessa história de ódio, nessa história de inveja, é uma repetição de erros. São erros sendo copiados através da história.
São professores de caráter. Um pai ensina um filho a fazer coisas erradas e o filho aprende pela cópia muito mais do que pelo que ouve. Nós ouvimos muitas vezes falar isso, né? Não adianta você falar para os seus filhos fazer coisas certas e fazer coisas erradas, porque eles estão aprendendo conosco à medida que andamos, à medida que caminhamos, à medida que fazemos, à medida que tomamos decisões. Você lembra da história que já estudamos, de quando Isaac quer abençoar o seu filho? Então ele chama Esaú, fala: Esaú, vai lá, faz uma caça. Acontece que Rebeca escuta por detrás da parede e decide enganar Isaac, chama Jacó. Jacó, mate um cabrito. E aí pega esse cabrito morto e engana Isaac com a pele do cabrito sobre a pele de Jacó. E a carne do cabrito servida como se fosse a caça, a carne da caça que Esaú pegou. Pois bem, agora Jacó sofre da lição que ensinou os filhos, da enganação. E, ironicamente, um bode morto para o sangue enganá-lo. E ele então vai sofrer, vai chorar muito. Nós já lemos, vamos rever aqui. É uma cena triste, aonde o discipulado funciona, mas nesse caso, o discipulado da desgraça, o discipulado da mentira. E eu quero que você entenda que todo discipulado funciona. Você tem que escolher muito bem o que você ensina, porque os nossos aprendizes estão ao nosso redor, aprendendo conosco a todo tempo. Os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos amigos. Nós influenciamos as pessoas ao nosso redor. Por isso eu espero que você pare aqui, pense e decida influenciar pessoas com as marcas de Cristo. Porque senão nós vamos influenciar com a desgraça, com o pecado, com a corrupção, com a maldade que está ao nosso redor. Versículo 33 diz que Jacó reconheceu, parece ainda um recado irônico, né? Vê se é o teu filhinho querido. Ele reconheceu, não tinha como não reconhecer, é a túnica do meu filho. Certamente um animal comeu, ele foi despedaçado e Jacó sofre. Jacó rasga as vestes, se cinge de pano de saco e lamenta o filho por muitos dias. Então levantaram os seus filhos e as suas filhas, todo mundo tentou consolá-lo, mas ele mais uma vez comprova que José era o filho querido e ele se recusa a ser consolado. Ele fala: eu vou chorar até morrer, e de fato ficou chorando. Eu vou chorar até descer. O versículo 36 diz assim: contudo, entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Antes de fazer os comentários finais, eu quero ler contigo um outro texto de Gênesis. Aqui em Gênesis 15, a partir do versículo 12, nós temos esse texto. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Olha comigo de novo aqui, versículo 13. Sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. E a partir do 14, a notícia do retorno: eu julgarei, e depois sairão com grandes riquezas. E no 15 e no 16, vocês voltarão para cá. Quando Deus está prometendo para Abraão que a posteridade dele, os filhos dele, a descendência dele, possuirão a terra, ele conta aqui nesses poucos versículos que esses filhos dele serão escravos numa terra alheia, mas lá crescerão muito. Deus está cumprindo essa história. E o texto que vimos hoje, a história dos irmãos de José vendê-lo para o Egito, é muito ruim, é triste. Mas é Deus cumprindo a história, Deus cumprindo a promessa que fez para Abraão. Como que a descendência de Abraão vai para a terra alheia, aonde será afligida por 400 anos, é através de José.
como que eles vão sair de lá com grande riqueza, como que o Egito vai acumular riqueza, nós veremos nos próximos capítulos, também é através do que Deus faz por meio de José. Eu quero que você olhe para essa história que vimos hoje. É uma história cheia de coisas ruins, é uma história cheia de decepções, cheia de mágoas, cheia de lições erradas, cheia de coisa que não queremos. É uma história que revela a maldade humana. Eu quero que você olhe para ela e enxergue como no meio da maldade humana, como no meio do egoísmo, como no meio da inveja, como no meio da corrupção, Deus continua conduzindo a história. Deus continua providenciando o que é necessário para que a vontade dele seja feita, para que a graça dele seja demonstrada, para que a santidade dele seja demonstrada, para que a perfeita condução dele sobre a história seja percebida. Deus providencia uma cisterna vazia para José cair. Deus providencia comerciantes que vão levá-lo para a terra aonde ele vai se tornar governador, para que depois ele possa trazer a família do pai, trazer os irmãos no reencontro emocionante e conduzir tudo para que a vontade de Deus seja feita. Deus está conduzindo a história. No meio da calamidade, no meio da inveja, no meio do ódio, apesar de toda a maldade humana, Deus está conduzindo a história. Deus está fazendo a vontade dele. Deus está se mostrando governador no meio da história. Eu não sei quando é que você vai assistir esse vídeo, mas possivelmente, provavelmente, quando você assistir esse vídeo e ouvir eu falando de corrupção e que Deus governa no meio da corrupção, você vai achar que eu estou me referindo a um fato político ou outro fato político que rodeia o noticiário do dia que você está assistindo. Por quê? Porque todo dia nós temos notícia da corrupção humana causando desgraças ao nosso redor. Todo dia pessoas morrem por causa do ódio, por causa da inveja, por causa do egoísmo, por causa da maldade. Todo dia umas pessoas pisam umas às outras, pessoas vendem umas às outras, pessoas usam umas às outras, as pessoas se perguntam que vantagem teremos todos os dias. Meus irmãos, essa é a maldade do coração humano que nos rodeia. Essa é a maldade do coração humano que, além de nos rodear, insiste para dominar a nossa vida e nos fazer maus assim como o mundo é. A Bíblia sempre nos chama para revisarmos a nossa conduta, nos afastarmos dessa maldade e seguirmos outro padrão, seguirmos o padrão de Cristo. Eu quero que você entenda, descanse na informação, na certeza de que apesar da maldade humana, apesar do egoísmo, apesar da inveja, apesar da podridão que nos cerca, Deus está conduzindo a história. Deus conduziu a história de forma com que você nascesse, de forma com que você conhecesse-o e de forma que você tivesse esse tempo para parar, olhar para esse texto e ter reforçada em você, na sua consciência, a certeza de que você não está sozinho, de que Deus conduz a história. Quando você olha para o lado, quando você olha para o noticiário, quando você olha para a sua rua, quando você olha para as pessoas que te rodeiam e você identifica maldade, inveja, ódio, egoísmo, entenda que Deus continua conduzindo a história. E Deus vai trazer o que for necessário. Seja comerciantes estrangeiros para te levar aonde Ele quer. Seja secar um poço para que você caia lá e não morra afogado. Seja criando uma boa consciência em pessoas más, como acontece aqui no caso do irmão que não deixa matá-lo. Seja o que for, Deus vai fazer o que é necessário, mas vai conduzir a história. E Deus vai conduzir a história, segundo a Bíblia, de forma com que você seja cada vez mais parecido com Cristo. Olhe para as calamidades. Olhe para as coisas ruins que te cercam. Olhe para o que acontece ao nosso redor, inclusive as coisas que você não gostaria que acontecesse. E veja, se pergunte como Deus está querendo ensinar você alguma coisa. Como você tem que aprender a depender mais dele, a confiar mais dele, a enxergar a mão dele que conduz a história no meio das calamidades. Tenha a sua fé reforçada em Deus, porque Ele conduz a história de José, Ele conduz a sua história, Ele conduz a minha história. Graças a Deus por isso. Que Deus te abençoe, que Deus reforce a sua fé, a sua confiança nele, e eu espero encontrar você no nosso próximo estudo.